Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite maravilhosa. Obrigado, Jesus. Na tua presença, te damos graças por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Estarmos aqui transmitindo, Senhor, este estudo através das redes sociais, que as pessoas que estão nos acompanhando possam entrar, Senhor, nesse estudo, nessa comunhão, junto conosco, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos nesta noite ser direcionados pelo teu Espírito Santo, Espírito de Deus, flua, aleluia, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá a revelação desta palavra, traz o entendimento, discernimento espiritual e que nós possamos guardar, Senhor, a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Abençoa todos que estão nos acompanhando, todas as famílias. Pai querido, que nesta noite haja cura, haja libertação, haja salvação, pelo poder que há no teu nome, que vidas sejam impactadas pela ministração desse estudo, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, aleluia, ela não volta vazia, antes ela faz, aleluia, aquilo a qual ela foi designada para fazer sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia. E diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O tema de hoje é Bíblia, um manual da maturidade. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 6, versículo 17. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é a mensagem de Deus aos homens. A Bíblia, por excelência, é o manual da maturidade. Se desejamos conhecer o Senhor profundamente, se queremos descobrir o que está no coração de Deus e os planos que Ele tem para cada um de nós, precisamos estudar, examinar, meditar, guardar e obedecer a sua palavra, aplicando em nosso viver diário os mandamentos e as instruções divinas. A Bíblia é fonte autorizada que revela em detalhes a pessoa de Deus, seu caráter, sua natureza, seus atributos e os projetos que ele tem em relação aos seres humanos. Não tem outra forma de Deus se revelar ao homem se não for pelas suas escrituras sagradas. Né? É muito pouco ainda que nós sabemos do Senhor. E isso ele foi o quê? Permitido a ser revelado a nós. E tudo isso está ali inserido na Bíblia, na palavra. Quer conhecer a Deus? Tem o hábito da leitura bíblica. Tem alguns comentários que você quer falar, do Antônio? Você já leu? Não, eu não li comentário ainda não. Bem, aqui ó, já vou ler alguns comentários. É o do Antônio, não é o primeiro aí? Maturidade cristã é entender que Jesus Cristo é tudo em nossas vidas, colocar Ele em primeiro lugar
em todas as áreas da nossa vida. É prioridade, né? Como diz o louvor do Mateus, né? A primícia é o reino. Amém? O Marivaldo: obedecerei a tua lei e peço que não me abandone nunca. Glória a Deus. Deus é bom. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, porque Deus não tem neto, só tem filho. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmão Marivaldo. O Guilherme, né, está assistindo, está conosco. Guilherme. Deus te abençoe, meu filho. Estamos com saudade de você, viu? Amamos muito a sua vida. Amém. Aqui o pessoal já está respondendo, amor, como hashtag maturidade cristã. Amém? O irmão Alex: a irmã Gene está mandando a paz do Senhor. A Amém, paz, irmã Gene. Deus abençoe. A irmã Silvana está dizendo aqui, hoje está separado, né? A irmã Silvana do Rafael. Cada um está com um celular, né? É isso mesmo, Rafael? Responde aí. Né? A irmã Silvana dizendo: maturidade cristã é entender os processos de Cristo, que muitas das vezes é difícil entender. Mas quando aceitamos que as mudanças geram entendimento, as promessas de Cristo acontecem em nós. Amém. Irmão Cláudio, a paz do Senhor. A irmã Cristina fez aniversário. Eu estou esperando aí uma oportunidade para poder orar por ela, né? Amém. Glória a Deus. Posso continuar? Pode. Ao contrário dos ídolos que não têm vida, o Deus que pode salvar é o Deus vivo, autoexistente, Deus onipresente, todo presente, Deus onisciente, todo conhecedor, Deus onipotente, todo poderoso. Esta é a grande diferença. Ele é o Deus vivo, eternamente vivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Deus nos ama com um amor sem limites. A melhor forma de descrever o caráter, a natureza e a pessoa de Deus encontra-se em 3 pequenas palavras: Deus é amor. Não é preciso fazer um seminário, uma tese, uma conferência especial, um estudo profundo e pormenorizado para saber quem é Deus. Tudo se resume nessa declaração: Deus é amor. Deus é espírito e nós somos humanos. Ele está acima de todos os seres criados. Ele é todo poderoso e soberano em todos os seus atos e propósitos. Sendo o ser humano limitado, mortal, débil e sujeito ao pecado, como saber o que Deus pensa sobre ele? Como penetrar na mente do Senhor e descobrir os pensamentos divinos? Desde o primeiro ao último livro da Bíblia, encontramos milhares de promessas feitas e pronunciadas por Deus, destinadas ao progresso, ao crescimento e à maturidade de todos que desejarem. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Todas têm sido cumpridas completamente em seus mínimos detalhes. Um estudo comparativo das promessas do Antigo Testamento com o Novo Testamento nos revelará a veracidade das palavras do Senhor. Desde a criação do homem, mesmo com a queda, o Senhor nunca o abandonou, mas ali no Jardim do Éden prometeu enviar o Redentor, que seria o Salvador poderoso da humanidade. Deus nunca deixou de manifestar o seu grande amor e os desejos do seu coração através da sua palavra, que é eterna, permanente e duradoura. Isaías 40, versículo 8. Quer falar, pastor? Só, você quer saber o que Deus pensa a respeito das suas atitudes? Leia a Bíblia. Se você quer saber referente às promessas que você tem, né? O irmão Alex, ele é formado em Direito, né? O Mateus está estudando Direito. E no Direito, irmão, é primordial alguém te representar para saber o que você realmente pode e o que não pode, né? Então, quando nós ali contratamos um advogado, ele vai ler os seus direitos, ele vai preservar os seus direitos, seja um advogado, né, para poder intervir para um bandido, ou seja, para a pessoa que realmente está se sentindo lesada. Então, qual que é o papel do advogado? Intermediar o quê? Os direitos. A Bíblia, ela vai te dar tudo que você tem por direito, tudo que você tem como requerer da parte de Deus está na Bíblia. A lei, os mandamentos, as promessas, tudo está lá. Então, meu irmão e minha irmã, para você ser maduro, saber o que você vai requerer, saber, queridos amados, aquilo que você tem direito e o que você não pode também, que você não tem direito,
está na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Rafael está falando que instalou agora, né, um novo programinha agora na internet. Agora ele está metido, hein, Milane? Glória a Deus. Agora sim, hein, irmão? Rafael, né? Instalou o aplicativo no Face, celular. Glória a Deus, né? A paz do Senhor para a Paula Oliveira. Já estão aí escrevendo. A paz do Senhor Suelen, está assistindo. Amém. Né? Priscila. Pode mandar ver, pastora. O novo nascimento é a solução de Deus que alcança o ser humano. Ainda que o mesmo tenha vivido na prática do pecado até nos minutos finais da sua existência terrena, livrando-o da condenação eterna. Nesta nova natureza espiritual, gerada pela palavra de Deus, o ser humano recebe 3 milagres. O milagre da justificação, o milagre da regeneração. Esse eu conheço, hein? E o milagre da adoção. Olha esse da regeneração aí. Hein? Quem que sabe de bate pronto aí? Qual que é? 2 Coríntios 5,17. Já responde rápido aí. Amém? 2 Coríntios 5,17. Qual que passagem é essa? Que está falando aqui sobre a regeneração. Essa é a mais famosa da igreja. Só uma pista para você. Amém? Responde aí. Ninguém respondeu ainda, olha. Então, ou seja, né, pastor? Nesta nova natureza espiritual, gerada pela palavra de Deus, o ser humano recebe 3 milagres. O milagre da justificação, ou seja, agora nós somos justificados por Cristo. Verdade. O milagre da regeneração, né, da transformação, porque nós somos o quê? Já falaram aí, pastor? Ninguém falou ainda. Falou. Roseli, ó. Ei, já merece um prêmio, né? Mas como eu não combinei, né? Fica aí, mano, pro sorteio, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura. Né? Então a regeneração, ela o que? Transforma a nossa vida. E o milagre da adoção. Nós somos adotados como filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus lhe dá o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? Então, quando você aceita, né, um novo nascimento, já esses 3 milagres acontecem na vida do ser humano. Quando nós levantamos as nossas mãos e declaramos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Né? Glória a Deus. O Rafael já escreveu aqui também. Deus abençoe, irmão. Agora os irmãos aí deixaram a desejar, né? Não viram aí o versículo, hein? Glória a Deus. Vou começar a fazer uma chamada no meio, você vê? A gente só vai testando fogo, né? A ver se está firme. Maturidade, irmão. Olha o tema, hein? O homem não é só carne, corpo e terreno, precisando do pão material para viver. Ele é um ser tricotômico, dotado de corpo, alma e espírito. O corpo, a parte física e material do ser humano, não sobrevive sem a alma e o espírito. As palavras que procedem da boca de Deus são poderosas e outorgam vida a todos os que as ouvem e obedecem. Vida, né? Então quer dizer, a palavra de Deus, ela vai gerar em você vida. Vida para onde? Eterna, da eternidade, vida abundante. Verdade. Saúde, né, pastor? Saúde. Prosperidade, tudo vem da palavra de Deus sobre a nossa vida. Quando a palavra é lançada do altar sobre nós ou por uma pessoa, né, ali cheia do Espírito Santo, que está ministrando a palavra, ela transforma, tem esse poder de transformação na nossa vida. Bilhões de seres humanos de ambos os sexos, em todas as faixas etárias, neste exato momento, fazem de tudo para alegrar o coração. Todos desejam que o coração se sinta bem feliz, motivado e muito alegre. Mas é a comunhão constante, a meditação diária, o estudo e o exame sistemático da palavra de Deus que produzem alegria imediata no coração. O corpo humano precisa se alimentar várias vezes durante o dia. E da mesma forma, o espírito precisa do alimento da palavra de Deus para viver vitoriosamente rumo à maturidade.
né? Então, assim como o corpo, nosso corpo, ele precisa do alimento físico, né? Ele diz que o espírito precisa do alimento da palavra de Deus para viver vitoriosamente, rumo à maturidade. Aleluia, né? Ou seja, você quer ter uma vida vitoriosa? Aleluia, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Deus diz para Josué: medita nesta lei de dia e de noite. O que é meditar? É pensar. Pensa na palavra, pensa nas promessas, pensa nos ensinamentos que Deus te deu através da Bíblia. E você vai ter uma vida vitoriosa, né, pastor? É verdade. A Priscila está dizendo aqui, ó, a palavra gera vida, gera sabedoria, gera conhecimento, faz com que não sejamos enganados por doutrinas vãs. Verdade. Ela tem o poder de gerar tudo isso na nossa vida, né? E aí, como diz aqui no estudo, alcancemos aí a maturidade. Sim. Quantas vezes que nós estamos tristes e lemos uma palavra que traz alegria ao nosso coração? Quantas vezes estamos angustiados, não é verdade? E o Senhor, ele fala conosco através da palavra e traz alívio à nossa alma. Então a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo, poderoso mesmo sobre a vida do ser humano. O pastor Paulo diz assim, ó: tudo se fez novo, novas atitudes, novos projetos e principalmente novos sonhos inspirados por Deus. Amém. Desvenda os meus olhos, é o pedido ardente do salmista no Salmo 119, no versículo 18. Se desejamos progredir, continuar, avançar em maturidade, todos, sem distinção e privilégios, precisamos orar como o salmista. Unicamente Deus é capaz de arrancar a venda dos nossos olhos espirituais, a fim de que tenhamos a visão correta do Senhor, dos planos divinos e do seu querer em relação às nossas vidas. Amém? Então essa tem que ser a nossa oração, né? Desvenda os nossos olhos para que nós possamos enxergar. Olha que coisa tremenda, né? A visão correta do Senhor, dos planos que Ele tem, né? Da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. A Sueli está falando aqui: Jesus venceu o diabo quando foi tentado através da palavra. Se usarmos a palavra de Deus, venceremos o mal e cresceremos em sabedoria. Amém? O Alex está dizendo: pastor, estão assistindo a live. A Kátia, a Edissônia, eu, o esposo, a Júlia, o Matheus e a irmã Jane. Amém. Né? Então sobrou para você. Se está todo mundo assistindo aí no seu celular, você vai colocando aqui as opiniões, tá, irmão Alex? Seu aniversário, né? Você está inspirado aí, dá para você escrever. A irmã Roseli: a palavra nos motiva, nos levanta, nos fortalece, nos dá força para prosseguir. Amém? Glória a Deus, né? A palavra, ela renova, né? E você vê que hoje eu ministrei uma palavra de manhã lá na igreja que a gente, uma das que mais ouvimos, mas eu recebi um renovo espiritual tremendo através daquilo que eu ministrei de manhã, por aquela passagem de Lázaro. Então ela se renova, ela nos fortalece. Irmão, eu saí da igreja tão avivado, né, espiritualmente tão abençoado, né, e eu creio que esse é o efeito da palavra de Deus, a meditação, na verdade, o decorrer, você passar, degustar e pensar nela durante o dia, pensar naquilo que Deus ali está atuando, né? A irmã Solange diz: a maturidade é lermos a Bíblia e obedecermos a palavra, porque é assim que o Senhor fala conosco, né? Verdade, irmã Solange. E no próximo capítulo nós vamos falar muito sobre obediência, né? Na próxima aula. Então fique atento aí, que são tudo consequências de cristão maduro, né? A irmã Solange é uma cristã madura, eu a conheço. Essa aí, né? A gente... Uma guerreira. Então ela entende muito, quando ela fala aqui de maturidade, né? E como chegar nesse patamar de maturidade cristã, ela, vamos dizer que é uma expert, né, no assunto. A verdade santificante. O Senhor Jesus suplicou ao Pai em favor dos seus discípulos, que com ele conviviam, e não se esqueceu de pedir as mesmas bênçãos para todos que haveriam de crer nele nos dias futuros. A Bíblia Sagrada é a única palavra com condições suficientes para santificar completamente o homem
no corpo, na alma e no espírito. Amém. Então, quer dizer, o processo de purificação ela passa pelo conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento do que é certo e do que é errado. E não tem outro lugar que você vai saber do que é certo ou errado, né? A não ser na palavra do Senhor. E nós temos visto aí, não sei se vocês têm acompanhado, nessa semana, um pastor bem conhecido, né, que ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada, que nós não podemos viver só na Bíblia, ler só a Bíblia, nós precisamos nos atualizar, né? Citou até referente aos homossexuais, né? Que a igreja ela tem que aceitar, que a igreja ela tem que abraçar essas pessoas como algo normal, algo comum, né? Então você vê que, olha só, como nós temos que estar vigilante, como Jesus falou, vigiar e orar, porque o diabo ele vai agindo e muitas vezes, se a gente não estiver em constante oração, nós vamos cair nas ciladas do inimigo contra a nossa vida. Então a Bíblia ela não mudou, a palavra de Deus ela é a única verdade que tem sobre a terra. A Bíblia não existe, por mais abençoado que seja um pastor, né, um servo de Deus, Deus pode sim inspirar, mas a Bíblia ainda é a inerrante, né? Palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Mas então, o que eu nós penso não podemos sobre mudar, isso, né, pastor? Naquela época, sobre as críticas que o próprio Jesus colocava em cima, né, da classe religiosa, né, exatamente por colocar doutrinas humanas, por complementar coisas que Deus não mandou complementar, foi que era tão criticada. Nos dias de hoje, parece que estão recorrendo da mesma situação, né? Quando você falou referente a essa situação sobre este pastor, né? É um teólogo, é uma pessoa entendida, esclarecida. Não estamos falando de... Não, é um teólogo influente, né? No meio evangélico e que está tirando o crédito da palavra de Deus, mas não é. A palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Amém, em nome de Jesus. Amém? É ela que vai fazer nós amadurecermos. Só essa que faltava. Agora vai colocar o homem, vai colocar a ciência, vai colocar o homem à frente de Deus, né? Que é a inspiração pelos escritos sagrados da palavra do Senhor. Verdade. Marivaldo, o Senhor trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, afiada nos dois lados, com poder penetrante, apta para alcançar a área do espírito do ser humano e ali realizar uma operação de limpeza e purificação. Ela prepara o interior do homem para a geração do fruto espiritual descrito por 9 palavras que sinalizam a vida amadurecida e alicerçada na palavra do Senhor, né? Que fala lá, né, dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23. Né, pastor? Amém. Sueli está falando, verdade, pastora, pode se passar tudo, mas a palavra de Deus não passará. Então, o que a palavra ela faz? Ela prepara o interior do homem para a geração do fruto espiritual. É só através do que? Da leitura, do entendimento, do esclarecimento da palavra. Verdade. A irmã Neide está falando, a Bíblia é a palavra viva do Senhor. É Deus falando conosco através da palavra. Verdade. E quantas vezes nós vamos na igreja que Deus ele fala conosco um assunto que nós não falamos com ninguém. E ele vai lá e escancara através da palavra. Não aí é você sai do culto, mas você vê como Deus falou comigo. Verdade. Né? O pastor nem sabia que eu estava passando, não sabia nem que eu tinha falado no culto, no meu quarto. Este é o poder da palavra, né? Da palavra de Deus. Não é tremendo, né? Tremendo, meu Deus do céu. Toda a Bíblia, a Escritura Sagrada, é inspirada por Deus. Isso significa que Ele revelou a sua palavra divinamente. Os desejos, a vontade do Senhor encontram-se na palavra que Ele mesmo falou. Ela ensina a verdade sobre Deus, sobre o homem, sua origem, razões por que Ele existe, o futuro, a salvação, o céu, o inferno, o bem e o mal. Ela é o manual da verdade. Ela condena o erro, que é o pecado, ela corrige as faltas,
colocando o ser humano em linha com o programa e o projeto que Deus deixou estabelecido. Ela revela a maneira correta de viver. Vivemos de acordo com os pensamentos de Deus. Não passamos simplesmente pela vida. Ela prepara a pessoa que serve a Deus para ser poderosamente usada pelo Senhor para todo tipo de boas obras. Aleluia. Então ela ensina, ela condena, né? Então tá lá, ó. Ela corrige, ela também revela, tem revelação melhor do que a revelação da palavra, e ela também prepara. Uma pessoa preparada precisa o quê? Estudar. Manusear bem a palavra, né? Precisa. Glória a Deus. Quer ler aí os comentários? Tem aqui a da Roselina falando, verdade, a palavra é o próprio Deus. Ana Paula Oliveira, eu acho que a Bíblia é um livro completo, não precisamos de livro, de autoajuda, a palavra de Deus nos ensina a viver bem. E além disso, irmã Ana Paula, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que ai daquele que acrescentar uma vírgula a essa palavra. E é isso que o homem está tentando fazer, incrementar, fazer o puxadinho a gente faz na nossa casa, quando a gente quer aumentar a família ali e que os filhos ficam próximos, faz puxadinho. Mas na palavra do Senhor não tem esse negócio de puxadinho não, a palavra do Senhor ela é eficaz, como disse aqui, que nós já estudamos, como que penetra no fundo da alma, palavra poderosa, corta por dois lados, penetra a alma e espírito e opera em nosso interior coisas maravilhosas. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A semente da fé, repartida por Deus, encontra-se no espírito do homem. E exatamente neste ponto vital, o Espírito Santo trabalha, revelando a palavra salvadora que regenera e justifica o ser humano. Se desejamos vencer na vida, se queremos o sucesso com felicidade, precisamos obedecer ao mandamento bíblico de ter nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Deus verdadeiro. A pessoa fala que é obediente, né, Milange, mas não conhece a palavra de Deus. Como ela consegue ser? É verdade, difícil, né? Verdade. 3 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, registram um grande milagre operado pelo Senhor Jesus em plena via pública, curando radicalmente uma mulher que durante 12 longos anos sofreu de uma hemorragia, uma menstruação que nunca parou um único minuto. Um dia essa mulher ouviu falar sobre o Senhor Jesus, que andava por todos os lugares, como escolhido, enviado e ungido por Deus, para socorrer os infelizes, curar os corações feridos, perdoar os pecadores, libertar as pessoas escravas e trazer de volta para Deus todos os perdidos. Naquela vida sofrida, rejeitada, pobre e terrivelmente doente, a inteligência da fé reflexionou: não sou digna de falar com o Filho de Deus. Não preciso contar o que sofri durante estes últimos 12 anos. Irei por detrás da multidão, porque não quero chamar atenção. A única coisa que eu desejo, que eu anseio, isto farei. Quero apenas tocar nele. O milagre acontece publicamente. Toda a multidão contempla a mulher ajoelhada diante do Filho de Deus, relatando o milagre, declarando toda a verdade. O Senhor Jesus estabelece uma relação familiar dizendo: filha, a tua fé te curou. Oh, glória, aleluia. Meu Deus, a fé inteligente. Quer falar? A irmã Silvana está dizendo aqui, ó, verdade, a palavra de Deus, ela é única. A irmã Neide, a palavra do Senhor é única também, né? Tá aqui a Bruna Cassiano, né? É da família aqui do irmão Antônio, né? Amém, glória a Deus. O Renato, a Bíblia é o nosso manual do sucesso. É verdade, filho. A irmã Alessandra está dizendo a paz do Senhor aqui, a paz do Senhor, irmã Alessandra. Glória a Deus. É só isso, né? Então aquela mulher fez o quê? Ela usou de estratégia
né? Porque a nossa fé tem que ser inteligente, né, pastor? Uhum. Ela não poderia ir lá diante dele pedir nada, ela estava impura diante da lei, né? Da lei, ela era impura. Então, o que ela fez? Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Então, ela foi por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e a Bíblia diz que dele saiu virtude. Né? Então, a nossa fé ela tem que ser uma fé inteligente. Né? Deus vai nos dando estratégia para que nós possamos alcançar aquilo que Ele prometeu para nós, aquilo que Ele tem poder para fazer sobre a nossa vida. Amém. Nas lutas de cada dia, somos abençoados com a certeza da fé. Ela não esmorece, não desiste e jamais recua. A certeza da fé tem a sua solidez e a firmeza na palavra de Deus. Quanto mais adoramos, glorificamos e louvamos ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que temos recebido dEle, por suas promessas, alianças e pelas obras que Deus tem realizado através das nossas vidas, crescemos, amadurecemos e somos fortalecidos na fé, na esperança e no amor. Fé essencial na batalha do dia a dia. Verdade. E é verdade, se nós não tivermos fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Todos os dias quando nós acordamos, nós temos que crer que o Senhor vai nos sustentar, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos abençoar, que Ele está no controle da nossa vida, para que nós possamos vencer as batalhas, porque nós temos muitas batalhas no nosso dia a dia. A Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor nos livra de todas. É o Senhor que vai nos livrar. Mas para que Ele possa nos livrar, nós temos que exercitar a nossa fé. Né, pastor? E como diz aquele louvor, né? Toda vez que minha Exatamente. fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Por quê? Porque é através das lutas, das dificuldades, que a tua fé é exercitada. É por muitas vezes que muitos têm jogado fora, né? Na verdade, nunca houve fé. Estavam ali, né, firmes enquanto estavam sendo abençoados. Verdade. Mas aí Deus ele resolve colocar a pessoa num patamar mais elevado, né? Então coloca numa batalha, permite que a batalha venha para poder se fortalecer, vencer essa batalha e se tornar forte, uma guerreira e um guerreiro vencedor, né, de Deus. E a pessoa simplesmente rejeita, simplesmente ignora, simplesmente esquece que Deus Todo-Poderoso permitiu, se esqueceu que Deus está com o controle de tudo e que até o diabo tem que obedecer às suas ordens e que até a autorização o diabo tem que pegar com Deus para poder agir contra qualquer pessoa. Verdade. Né? E ele fala, nós temos que ter fé para que nós venhamos crescer, amadurecer, né, pastor? Verdade. O irmão Antônio está falando que aqui a Bruna é a sobrinha. Seja bem-vinda, Bruna. Amém. Glória a Deus. O Rafael, aleluia. A palavra que ensina, corrige, revela, prepara e nos cura. Glória a Deus. Marivaldo está dizendo aqui, ó, a Bíblia para mim, onde está toda a revelação de Deus e não esconde nada no dia a dia. E Marivaldo, ela é tão maravilhosa e poderosa que ela é atual. Ela tem texto bíblico de mais de 5.000 anos atrás, mas que se utiliza no dia de hoje de forma tão atualizada que é inexplicável, irmão. Sim, verdade. A Maria, né? A irmã Maria está dizendo aqui, ó, Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. Glória a Deus, né? A irmã Roseli, verdade, pastora, aleluia, glórias a Deus. A irmã Sandra Regina Martins, verdade, glória a Deus. Né? Maria Pereira, verdade. A Roseli, verdade, pastor. A Neide, o simples fato de acordar mais um dia já é um ótimo motivo para agradecermos a Deus por meio da fé. Podemos fazer grandes coisas. É a Gabi que está ali, ó. Estava falando que era a Neide, mas a Gabi pegou o celular da irmã Neide, ó. Está usando. Deus te abençoe, Gabi. A fé nos conduz à maturidade. A fé que vê o invisível. Ninguém poderá alcançar e crescer até chegar ao padrão da maturidade se não tiver fé. A fé enxerga o futuro. Hoje, mais do que em qualquer outro tempo, precisamos da visão da fé, que vê o invisível.
toda a vida do homem e da mulher justos diante de Deus resume-se apenas em 2 letras: fé. A fé é uma poderosa arma espiritual que Deus nos deu para vencer o mundo. A fé torna o cristão verdadeiro um autêntico vencedor contra o mundanismo. O amor a Deus jamais será substituído pelos valores mundanos. O perfil de um caráter santo no poder da fé sempre será vitorioso contra as concupiscências que no mundo reinam por meio do sistema pecaminoso que escraviza milhões de seres humanos. No poder da fé, no Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus, o mundo está crucificado sem nenhum poder sobre as nossas vidas. Amém?